Pessoal, hoje as questões entre as camadas, eu falei sobre Marcuse e a emancipação ligada ao círculo, eu estava discutindo entre a ciência da religião, entre as 3 décadas gloriosas que expõem a Segunda Guerra Mundial e a riqueza de segurança econômica próspera que ocorreu, embora a própria guerra ela está iminente, segundo a própria doutrina do homem, nos seus próprios conflitos existentes. Embora, quando falamos sobre alguns autores, como uma sociedade rica, poderosa, que nos traz liberdade, uma sociedade que desenvolve, cresce e desenvolve, ok? Nos traz campos importantes. Hoje estou falando sobre educação física e a teoria emancipatória, teoria libertatória. Eu quero dizer que, pelas altas avaliações de fichários, pautas em poder público que relacionam meu nome, eu já denominei algumas abordagens emancipatórias. É lógico que a cultura do homem, como da mulher, nos traz perspectivas muito importantes, ok? Então, é lógico, eu não quero deixar de apresentar a questão importante, né? Vou ter a questão aqui, do própria teoria em questões de roteiros aqui, ligado ao que eu estou fazendo no curso de teatro, ok? Aqui fala Romeu e Julieta, Às Avessas, ok? Atual, porque tem atual que é um campo contextualizado. Aqui o José Celso, diretor, entre Romeu e Julieta, né? Eu coloquei algumas observações no roteiro, que perguntei se podia, ele sendo diretor, algumas colocações na fala do Romeu. Romeu, sim, minha doçura, já tenho 4 horas que não vejo. Então eu coloquei tempo de trabalho, tempo, divisões, o que eu falo sobre os termos de emancipação e o tempo de cultura. Aqui tem um momento que o próprio Julieta e Romeu, um momento de que até que enfim apareceu, venha dar um chamego no meu Romeu, né? No seu Romeu. Então nos traz o que? O campo literário, como já mostrei o livro ali, e é o campo brasileiro, ok? No campo de algo automático, né? E o campo de não um campo de irrealismo, mas os fatos que ocorrem diariamente. Então a Julieta diz o que disse. Então Julieta ainda que é um termo ainda, que a gente fala sempre ainda sempre nos traz fatores importantes que correlacionam, ok? Então aqui, ó, entre esse roteiro, eu coloquei algumas colocações aí também sobre o lazer, né? Não tem como ser especialista, desde os campos de inícios de trabalhos até os meios sindicais e ferroviárias, ferrovias e ferroviárias, entre os platôs, os 1000 platôs velusianos, entre as placas tectônicas relacionadas às bombas, os bombardeios teóricos e práticos ligados à motricidade humana. Então hoje, entre a Julieta, vai e fala, tenho medo, mas lógico, como eu falou, já sei, vou voar de asa delta. Coloca uma segurança perante a própria Julieta. Algo que coloquei aqui, renovo, assim, né? Questão de padrão motor. Ou seja, o próprio Romeu vai colocar uma segurança para a própria Julieta, para ter o que? Autoestima. Vou voar de asa delta, vou ser um grande monarca, um poliglota, um imperador, um grande guerreiro, que eles colocam, guerreiro da luz, guerreiro da vida, né? Então, nos traz algo importante. Mas aqui eu coloquei aqui com abreviação, medo, que como a mulher e o homem têm os seus medos,
somente de mortes, guerras, conflitos que tem entre a pós-modernidade. Esse roteiro aqui nos traz fatos importantes entre cursos e concursos motores. Aí o Romeu fala, fazer escalada no Morro do Moreno. Aqui o Morro do Moreno nos traz o que? Eu até estou com a camisa aqui, ó, Morro do Moreno, trilhando, ou seja, caminhando, Pedras do Verde, trilhando com verde, ou seja, vários projetos. Okay? Depois eu vou até colocar a camisa aqui. Na época eu participava do núcleo de lazer e corporeidade. O núcleo de lazer já demonstra, não precisa nem falar corporeidade. Ali a gente tem um trabalho de consciência e socialização já é difícil, socializar e pior ainda, né? Vai descendo com uma teoria submarina, aprofundando mais ainda, vai vendo o que? Mas o ecossistema. Nós vemos aqui o próprio quarto, casa, os campos imobiliários, tem as nossas próprias bagunças, que isso faz parte do ser humano, ok? Então, o que eu quero dizer, quando eu falei sobre Romeu e Julieta, nesse clássico, tem aqui o roteiro que eu estou começando. É lógico que o próprio José Celso falou assim, mas quer participar de uma novela? Meu Deus, quem sou eu? Então, Romeu vai e fala, imagina na mesma corda, eu e você, na corda. Imagina eu, mesma corda e você. Imagine, tem escaladas monitoradas com segurança. Né? Quem não quer o marido e a esposa sendo monitorados, ou seja, monitoramento e as suas bagagens bem feitas e relacionadas um com o outro. Hoje colocamos aqui em campos teóricos quem viaja, Pousadas, Nova Iguaçu, as hidrelétricas, dinheiro, papiros, muitas coisas, papi, né, que eles falam papiros, nos traz um campo muito importante entre esses fatos e fertilidades entre a teoria e a prática. A consciência é a nossa filha ou a consciência também é uma mãe e o pai ligado à teoria e à prática? Entre o pensar e a nossa concepção de mundo. Eu falei que os livros que eu mostrei sobre filosofia, entre os 50 filósofos, mas tem mais ainda, que eles falam que a representação é o nosso funeral ou a representação vai ser desigual. A representação já demonstra que é desigual aqui em algumas questões. Okay? Entre fatos ilusitados que acontecem diariamente. E esses fatos vão acontecer fatores importantes. Ok? Então vamos lá. Aí o Romeu fala, sim, mas cada passeio desse estaremos mais juntinhos. O que o próprio Romeu fala? Vamos dizer que o Romeu é a prática. Estaremos juntos, mas no momento assim, triunfal, a racionalidade mostra mais. Por isso que muitas vezes a verdade é importante, mas a racionalidade para sobreviver entre os dois, é melhor os dois estar sempre juntinhos, e sempre acampados nas teorias só. Porque muitas vezes quando vai sair ou vai para algum lugar é arriscado, traz violências, mortes, bombardeios. Quero dizer que Romeu e Julieta, entre a motriz e a motricidade humana, nos traz fatores importantes. Por exemplo, se eu falo aprendizado motor e educação motora, qual a diferença? O aprendizado motor nos traz consciência também, mas a educação motora nos traz um aprendizado para sempre, porque a educação é algo que nós aprendemos em casa ou aprendemos na rua. Ok? Entre o aprendizado motor e a educação motora, entre Romeu e Julieta, Julieta e Romeu. Eu falei o Jodemarco aqui, esse livro é muito bom, mas também estou falando em questões da minha representação do mundo entre o aprendizado motor. Não querendo ser equivocado quanto a ele, mas eu estou colocando as mesmas linhas e não desalinhando. Desalinhando não, embora que ele goste de desalinhar, não gosta que a pessoa seja alienada. Há um desalinhamento aqui em questões disso. Então a Julieta fala, entendi. Aqui é o roteiro, pessoal. O roteiro ligado ao meu Julieta, o curso que eu estou fazendo e uma peça aí que eu estou tentando, me esforçando a ajudar. Ok? Aí no final, fala que Romeu fala, na nossa vitória, o amor venceu. Ok? Romeu e Julieta aqui, né? Só alegria.